Bora para a palestra. Eu sou presidente, também a convite do meu presidente, Luiz Cláudio Guimarães, da Comissão de Direito Patrimonial das Famílias. E como muito bem expôs Maria Berenice Dias ontem, os nossos encontros e as nossas propostas não são para reproduzir o que já existe. As nossas propostas não são uma aliança ao status quo. Pelo contrário, a nossa proposta é uma luta pela cidadania plena de todos, sem ninguém do lado de fora. Todos nós incluídos nela. E sendo essa proposta foi trazida para essa comissão. Aliás, há membros dessa comissão aqui presentes, a doutora Priscila, a doutora Marta, a doutora Ana Luísa, estão aqui presentes. Não vi a doutora Ana Carolina, mas soube que ela viria. E todas as nossas propostas foi de, em primeiro lugar, humanizar a questão patrimonial, e quero já deixar claro, a linha divisória entre a violência patrimonial e a tortura psicológica é mínima. E olha como... Gente, eu não tenho noção. Eu estou falando isso perante. Gisele Groninga, perdão. Porque eu não tenho formação acadêmica para isso. E estou diante de um grande nome do nosso país, dessa formação. Então, eu tremo para falar na sua presença. Mas é importante que nós entendamos que é através do patrimônio que, historicamente, uma população foi escravizada. A escravidão mais antiga da história humana é a escravidão feminina. E a maneira que se encontrou de se manter essa mulher em cárcere é pela subtração do poder patrimonial dela. Enquanto você depender do meu dinheiro, enquanto você depender da minha capacidade econômica, eu tenho o poder de te humilhar, eu tenho o poder de te submeter, eu tenho o poder de te silenciar. E eu não poderia jamais vir aqui tratar do princípio da boa-fé nessas relações sem trazer a questão de gênero. Aliás, eu aprendi, eu aprendo e continuarei aprendendo com a Andréia Amin, que falou aqui hoje. E a Andréia é quem eu conheço que sempre repete: precisamos falar de gênero. Nós temos de sempre falar de gênero. E, além do que, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero 2021 do CNJ. Ou seja, não devemos apreciar, examinar, julgar causas, virando as nossas costas para a questão de gênero. Isso não é a minha opinião, isso é o protocolo do CNJ. Então, nesse momento, através de mim, o IBDFAN do Rio de Janeiro, na sua comissão, assume esse compromisso. E é nesse compromisso que, então, minha fala de hoje tem um título. Minha redação tem um título: o antes, o durante e o depois. Para os Raul Seixistas, tá? O início, o fim e o meio. Bom, no início, eu vou tratar de dois avatares aqui. Eu vou chamar um avatar de José e um avatar Maria. Esse avatar Maria é alguém que, logo ao nascer, alguém diz: é uma menina. E quando se proclama uma menina, o futuro vai ser: você já é uma mocinha. Senta direito, fala direito, seja feminina. Eu nunca entendi direito, apesar de eu ser feminino, eu nunca entendi direito essa ordem. Eu sou feminino naturalmente. Aliás, eu não me descobri gay. Descobriram por mim. Porque na escola, quando lembravam da minha existência, para me humilhar, para me pisar, para me excluir, para dizer que eu não servia para frequentar a casa, o que eu escutava mais, que naquela época a ofensa era assim, era bicha. Mas eu não entendi o que era ser bicha. Quando eu descobri, aí eu falei: então é disso que estamos chamando. Mas eu não sabia o que era sexualidade, eu era uma criança. Mas eu conheci o ódio muito cedo.
Mas vamos voltar para mulher. Essa mulher, entenda, mulher hétero cisgênero, tá? Essa mulher hétero cis, ela então é adestrada a inserir-se no sistema de acordo com o que o sistema espera dela. E não de acordo com o que ela seja, com a natureza dela. E ela é bombardeada pelas histórias da Disney. Vocês sabem o ranço profundo que eu tenho da Branca de Neve. Mas ela é um símbolo. Não é só... A Cinderela é péssima também. É péssima também, Ana, concordo. Aliás, eu e Ana concordamos em muitos pontos, o que me deixa muito feliz. Não é só, são as revistas femininas que te ensinam como agradar o homem, como ser submissa, como não rir muito alto, como sempre se colocar num lugar de ser cuidadora, como já se falou tantas vezes aqui. E aí vem as comédias românticas de Hollywood. E você começa a acreditar que o seu destino é um bom casamento. O seu destino é o homem que vai te amar profundamente, porque você foi contaminada e adestrada a ser romântica. É o romance que impera na ambiência feminina. Corta para o outro avatar, o José. O José é um menino. E aí já começa o falocentrismo, né? Qual o tamanho do pau do José? Ih, puxou o pai. E nesse falocentrismo, ele é instigado à pornografia desde pequeno. O que você tem contra a pornografia, Sandro? Nada, mas eu vou comparar aqui, rapidamente, a pornografia gay com a pornografia hétero. A pornografia hétero, segundo eu sou o Rubens Herbald Filho, dos filmes pornôs. Eu não consigo identificar no filme pornô hétero uma visão feminina. Estou errado. Ali é uma visão masculina de como deve ser o sexo. E aquela mulher, ela é humilhada, aquela mulher, ela é um pedaço de objeto na mão deles, e esse menino cresce entendendo que é assim. É assim que ele vai te tratar. E essas duas figuras um dia vão se encontrar no casamento. Ela chega com a carga do romance, ele chega com a carga da pornografia. Difícil dar certo. E qual é a diferença do filme gay? No filme gay todo mundo está curtindo. Não tem criança aqui, certo? Então a gente pode falar à vontade. E aí nós chegamos ao casamento. E quando a gente chega ao casamento é um momento perigoso, dentro da perspectiva de gênero. Por quê? Duas pessoas têm ambições, duas pessoas têm sonhos. Pessoas sonham, certo? A maioria aqui da plateia é mulher. Vocês sonham, certo? Vocês estão aqui porque vocês sonham. Mas numa relação de casamento, o sonho feminino vai para o 10º plano. Por quê? Aliás, Fernando Sauser, que está aqui presente também, que eu já estou olhando para ele, Fernando Sauser publicou um texto maravilhoso, inteligentíssimo, como sempre, em que o tempo dedicado à família não é contabilizado para os efeitos patrimoniais. Ele deu um enfoque maior para o direito, para a questão alimentar, mas em absolutamente nada. Nada esse tempo é considerado. Então, vamos lá. Ele trabalha, ela trabalha. Está faltando arroz em casa. O telefone de quem vai tocar, porque tem que passar no mercado para comprar o arroz, do homem ou da mulher? A criança se machucou na escola, o telefone de quem que toca? Da mulher. Tem que chegar em casa, porque as crianças chegarão em casa. Quem que tem que correr para casa? A mulher. Isso não é objeto de conversa, porque é natural para essa mulher que ali seja o lugar dela. Porque, afinal de contas, ela ganhou a troca-fraldinha da estrela. A vassourinha da estrela.
Não é? A geladeira da estrela, ela já cresceu acostumada que aquele é o lugar dela. Então não dá tempo para essa mulher, para ela crescer profissionalmente, porque ela precisa deixar bastante tempo disponível para casa. E a gente vai para uma outra commodity que chega ao casamento, que é a cobrança da beleza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm que ir ao cabeleireiro do jeito que vocês vão. A Maria Luísa, a Maria Fernanda não vai, nunca foi. Maria Fernanda anda descalça. Mas a Maria Luísa não. A Maria Luísa gasta muito esse tempo. Então, vocês gastam muito tempo e muito dinheiro e muitas preocupações de vocês fixadas na beleza. Porque, olha, se você engordar, seu marido vai te deixar. Olha, se você não tiver com a pele boa, ele vai olhar para outra. E sempre tem uma outra rondando a tua relação, te deixando tensa, te deixando nervosa, porque esse homem vai deixar você. Então você não investe na sua carreira, porque você tem que estar bonita, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar dele. Então, ainda que você saia de casa para trabalhar, no final das contas, durante o casamento, quem vai trocar o apartamento da família é o salário que ele ganha. Quem vai bancar o colégio das crianças no ensino de elite é o salário dele. Porque você não consegue dedicar o seu tempo à sua construção patrimonial. Ah, Sandro, mas é besteira, porque ele está fazendo essa construção patrimonial. Maravilha. Rafael Calmon, vocês conhecem, né? Rafael Calmon, na obra, se eu não me engano, Direito Processual das Famílias. O Rafael tocou num assunto muito interessante, que é o divórcio afetivo. Há aquele momento em que a pessoa desconecta da relação, mas ela não conversa. Ela já não tem mais vontade de investir, de comprar um imóvel. São palavras do Rafael. E conforme eu vi o Rafael, eu pensei, mas não é só isso. Ele já está desviando dinheiro para investir em criptomoeda. Certo, Paty Sanches? Ou seja, ele está construindo um patrimônio que não deixa rastro. Eu vi ontem a palestra da professora Luz, de como é difícil você buscar esse patrimônio. Você não chega até esse lugar. E ele teve bastante tempo para esconder esse dinheiro de você. E na hora que o circo está todo armado, é o momento do checkmate, é a hora do divórcio. E aí você diz, não, mas tem esse apartamento aqui. O que você conseguiu segurar é aquele apartamento e um carro. Só que você não vai ter renda para manter esse apartamento, esse carro. Mas ele vai ser bacana contigo. Não, você pode ficar com esse apartamento, sem problema. Você está morando... Eu banco as crianças. Mas você vai ter que me pagar 50% do aluguel desse imóvel, porque o imóvel é nosso. Isso não é uma questão da pensão, isso é uma questão da divisão, isso aqui é questão de partilha. E ela, muitas das vezes, não vai ter condições de manter a vida econômica dela, a saúde econômica dela. Eu aqui quero chamar a atenção para 3 recortes femininos. Primeiro, a mulher idosa. A mulher idosa é aquela que se casou nos anos 60, início dos anos 70. Ela foi criada para ser dona de casa. Ela não sabe em que conta bancária está o dinheiro da família. Ela levou muito tempo para saber o que era CPF. Estou mentindo? Não, ela não sabe. Ela não sabe o que ele fazia com o dinheiro que ele ganhava, que era dela também, porque esse regime deles era da comunhão universal. E quando ela chega no nosso escritório, ela não sabe o que é dela. E aí, quando a gente ingressa com a ação, a gente pede para ele prestar contas dos 10 últimos anos da gestão da família. E muitas vezes o judiciário diz, doutor, esse pedido não existe, porque ele era o administrador dessa família. E aí eu tenho que lembrar o protocolo do CNJ, excelência, que é uma questão de gênero. Isso aqui é uma questão de gênero. Isso pega a família de classe alta? Pega. Porque se o teu marido ganha 90 mil e você está ganhando 8, está bacana, a renda familiar está de quase 100 mil. Eles se separam, ele leva o salário dele, maravilhoso, e não se comunica com você. Você vai viver com 8 mil.
Poxa, mas 8 mil é um bom salário. Você mal paga o condomínio IPTU do imóvel que era da família. E se você for reingressar ao mercado... Bom, reingressar não, porque você já ganha 8. Isso também pega a pessoa de baixa renda, como um caso que eu tive do escritório. Os dois se mudam para a casa da mãe dele, porque a mãe dele estava doente. Um dos dois ia ter que parar de trabalhar para cuidar da mãe dele. Quem vocês acham que teve que deixar o trabalho? A mulher. Quando a mãe dele morreu, ele falou, eu não quero mais viver com você. Só que o único imóvel que era deles, ele recebeu de herança da mãe. Ela não tinha direito à meação. Ela estava no olho da rua. Bom, Sandro, vamos terminar com essa palestra, porque já deu seu tempo. Bom, deixa eu então apresentar, já que eu estou fazendo tantas críticas, deixa eu apresentar algumas saídas para a gente refletir sobre o nosso futuro. Em primeiro lugar, é o nosso tema, é a boa-fé objetiva. E no meu caso, especificamente, Tucoque. Por que o Tucoque? Porque Tucoque, para quem sabe, é até tu brutus, né? É aquela surpresa, é aquela traição. Mas não é a traição da infidelidade sexual que os homens escreveram. Não. É a infidelidade financeira, que eles não falam e não se toca nesse assunto em faculdade nenhuma. Porque isso não interessa ao patriarcado falar de infidelidade financeira. Interessa ao patriarcado é tomar conta do corpo da mulher. Então, que façamos o nosso pacto valer. Eu estou chegando a este casamento para cuidar da família. É essa a nossa norma, não é? É. Esse é o nosso acordo, não é? É. Então, para você chegar ao seu sucesso, para você alcançar o nível que você alcançou, você só conseguiu porque eu sou a sua parceira. Você só chegou lá porque eu estava ao seu lado. E durante o casamento, o meio, ele reconhece. Ele ainda diz que seria de mim ser minha mulher. Mas na hora que ele se cansa da sua subserviência, porque não serve mais a ele, você vira imediatamente uma interesseira. Você vira imediatamente um abutre, em motivo de piada. E o mais engraçado é ver quanto que a gente ri dessa opressão, dessa violência patrimonial que produz uma absoluta falta de saúde emocional e mental. Essa mulher está adoecendo por causa dessa violência patrimonial. É muito difícil dizer onde uma termina, onde outra começa. A confiança que ela depositou nesse casamento foi traída. Ela foi traída. Enquanto que o que se espera num casamento é que um confie no outro, é uma sociedade. Mas nós passamos a mão na cabeça desse macho da mesma forma que o Arthur ganhou o BBB. Inferno. Ranço. Penúltimo ponto. Eu não posso falar fim do casamento, porque eu estou 22 anos com o Sérgio e vou até o final. Ah, é isso, Patrícia. É isso. No meu penúltimo ponto, minha homenagem a Rolf Madaleno. Eu sei que eu já fiz isso, mas eu tenho que fazer de novo. Várias vezes eu consegui salvar a vida das mulheres graças a Rolf Madaleno. Alimentos compensatórios. Aliás, eu lancei uma hashtag, né? Rolf Madaleno salva vidas. Cada vez que eu consigo salvar a vida de uma mulher sob a alegação de alimentos compensatórios, dá vontade de te ligar. Posso? Eu sou chato, Rolf. Você salva vidas, Rolf. E a gente fica muito grato. Apesar de que a gente lida com um judiciário que muito pouco se qualifica. Porque é aí que eu vou terminar. Nós estamos aqui em busca dessa qualificação. Nós buscamos qualificação. Mas é muito ruim lidar com uma vara de família em que o advogado não se qualifica, o profissional da advocacia, vou prestar atenção mais nas minhas palavras, como a magistratura, como o Ministério Público, não se qualificam. É muito difícil lidar com um ser humano
com direitos humanos à medida em que nós somos adestrados a sermos subservientes ao patrimônio. E aí a gente coloca a vida em favor do direito e não o direito em favor da vida. A gente não vira essa chave. Então, além de trazer a responsabilidade civil, e aí me desculpem, é dinheiro sim, porque ninguém quer pedido de retratação, não, a gente quer dinheiro, tá? Pedido de desculpas, tapinha nas minhas costas, não resolve o mal que você me causou, e tudo bem, uma boa quantia em dinheiro também não vai resolver o mal que causou, mas pelo menos eu vou poder pagar um analista para me tratar. E o que dói no corpo, o ponto mais sensível do capitalista é onde? Bolso. É o bolso. Não é à toa que Madonna dizia que ela era uma garota materialista. Aplausos para Madonna, tá? E por que eu estou dizendo isso para encerrar? O pacto antinupcial, como muito bem falou o Rodrigo, e o Rodrigo estava falando, eu estava pensando nisso o tempo inteiro. O pacto antinupcial, ele é fundamental para que a pessoa construa qual é o seu melhor acordo patrimonial. Porque o que é bom para você não necessariamente é bom para mim. Quantas vezes nós repetimos aqui no Rio de Janeiro, ao menos, que os processos de família têm de ser artesanais. Porque as famílias são diferentes. Ora, se as famílias são diferentes, os regimes também podem e devem ser diferentes. O 1639 do Código Civil admite a tipicidade dos regimes de bens. Então, por que tão pouco diálogo? Eu vou lhes contar. O artigo 1528 do Código Civil, 1528, estabelece uma obrigação aos cartórios de registro civil. Isso é obrigação prevista em lei. Eles têm, 1528, quem está anotando, eles têm a obrigação de prestar esclarecimentos sobre regime de bens. Em que época? No período de habilitação para o casamento. Quantos de vocês aqui casados foram esclarecidos sobre regimes de bens quando estavam em habilitação? Ninguém. Ninguém. Então, existe aqui um desrespeito à norma jurídica. Qual é a preocupação do Ministério Público quanto ao descumprimento do artigo 1528, na medida em que o MP é o responsável pelo RCPN? Nenhuma. Vergonha. Vergonha para o MP. Porque tem muito promotor atuando em RCPN que poderia perfeitamente bem fazer uma reunião com esses habilitados para tratar sobre regime de bens. Alguém que já casou na Igreja Católica? Vocês não tiveram que fazer curso? E vocês não foram? Então pronto, se os noivos têm tempo para fazer curso na igreja, tem tempo para fazer curso no cartório. E outra coisa, quem tem que cuidar dessas pessoas, a meu ver, é o Ministério Público, porque é o Ministério Público que deve tutelar pelo vulnerável. E não pode ser qualquer pessoa, não qualquer membro do Ministério Público. Eu entendo que deva ser uma mulher, e uma mulher capacitada em gênero. Porque essa mulher capacitada em gênero, ela vai estabelecer o diálogo adequado com aquela outra vulnerável que está se casando. Mas, Sandro, você é gay, você não vive isso vivo? É claro que eu vivo. Porque o único sistema que foi criado foi o sistema heteronormativo. Os gays não inventaram outro sistema, as lésbicas não inventaram outro sistema, os bisos, ninguém desse recorte inventou outro. Nós absorvemos o sistema que foi criado pela heteronormatividade. Mas pergunto eu a vocês, quem da heteronormatividade criou o sistema? Foram as mulheres? Foram os homens. Então, essas questões de gênero, claro que eu não estou bebendo água, meu corpo está dizendo, para, elas precisam ser tratadas também no plano preventivo, sob penas de responsabilidade civil. É urgente nós cuidarmos dessa população. Não precisa, gente, eu vou acabar agora mesmo, eu vou mandar um beijo. Não precisa, obrigado, professor Mário. Não precisa, eu vou encerrar mesmo. Eu só quis trazer essas reflexões, eu quis trazer saídas. Nós temos princípios que norteiam as relações humanas dos negócios jurídicos. André. Minha avó disse que ninguém pode ficar com sede.
eu recebi um copo d'água de Andréa Pachá. Muito obrigado, meu amor. E também para chamar a atenção de vocês, se eu não me engano, foi a Andréa que falou ontem sobre Bauman. E me fez lembrar um livro, o último livro do Bauman que eu li, que foi Modernidade e Holocausto, em que ele trazia a burocracia como um forte aliado do sistema de eliminação nazista. Porque quando o nazista assinava, decretava a morte de tantos, ele não via pessoas, ele via papéis. Então é muito fácil o judiciário, o Ministério Público, olhar, não, mas as pessoas estão protegidas até 1528. Não, eu vou habilitar esse casamento aqui, a papelada está pronta. Essa burocracia retira de nós o que temos de mais importante, de fundamental, que é a nossa humanidade. Nós precisamos entender que o Estado tem de ser responsabilizado, sim, pela tutela do vulnerável, e, nesse caso, é a mulher. Muito obrigado, gente. Para, gente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.